Por acaso você já percebeu que muitas vezes, quanto mais você tenta não pensar em algo, mais esse pensamento fica martelando na sua mente? Esses pensamentos podem ser positivos ou negativos. Positivos como, por exemplo, a lembrança de uma viagem, de uma festa que você fez, de um elogio que alguém deu pra você, ou um pensamento futuro, como um planejamento de uma viagem, de um sonho que você quer alcançar. Mas, como você deve saber, muitas vezes, e na maioria das vezes, se esses pensamentos são repetitivos e invasivos, eles em geral serão negativos. Então você pode ter preocupações futuras como: o que os outros vão pensar de mim? Será que eu vou conseguir alcançar esse objetivo? Será que eu vou conseguir fazer da maneira certa? Ou pensamentos passados, algum trauma que você viveu, algum trauma da infância, alguma preocupação passada, alguma discussão que você teve, e aí vem aqueles pensamentos: e se nada disso tivesse acontecido? E se eu tivesse falado aquilo para aquela pessoa? Enfim. E como você deve saber também, esses pensamentos repetitivos eles não fazem nada bem para a nossa saúde. Não é à toa que pessoas com ansiedade terão pensamentos repetitivos mais em relação ao futuro, com preocupações, e pessoas com depressão mais pensamentos repetitivos em relação ao passado, algum trauma, alguma dor passada. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar primeiramente por que a sua mente faz isso com você, por que a sua mente fica trazendo pensamentos repetitivos e invasivos para você, e segundo, como que você pode ter maior controle sobre os seus pensamentos. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou o criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora aprender. Para você começar a entender por que a nossa mente continua trazendo os pensamentos repetitivos e invasivos, você precisa entender o conceito de metacognição. A metacognição é a capacidade de você pensar sobre os seus próprios pensamentos, é uma das funções mais desenvolvidas nos seres humanos. Se você imaginar um pouquinho, você pode perceber que essa é uma função altamente complexa. Você consegue não somente pensar, mas pensar sobre os seus próprios pensamentos. Então, isso é uma função extremamente complexa e que inclusive você consegue trazer uma cadeia de histórias. Então eu quero te dar um exemplo para isso ficar bem claro. Vamos imaginar que amanhã, no dia seguinte, eu tenho uma reunião para fazer. E aí eu vou pensar comigo, quais são as pautas que eu vou discutir nessa reunião? Quem vai estar comigo nessa reunião? Eu começo a pensar sobre aquilo. Eu consigo pensar sobre meus próprios pensamentos. Então eu começo a pensar, não, se eu discutir essa pauta, não vai ser tão boa. Por que eu tô pensando dessa forma? Por que eu tô preocupado? Por que eu tô pensando que eu devo fazer aquilo, quando na verdade essa não é a pauta a ser discutida? Então você consegue pensar sobre os seus próprios pensamentos e você consegue trazer uma cadeia de histórias. Ou seja, você consegue pensar coisas do tipo: agora, se eu falar aquilo, se eu trouxer essa pauta, então aquela pessoa que vai estar na reunião, ela pode ficar um pouco brava, ela pode ficar um pouco irritada, porque ela não gosta de discutir aquilo. Então olha só, você pensou sobre os seus próprios pensamentos e pensou o que o outro poderia pensar com aquilo que você estava pensando. Então, se você imaginar um pouquinho, você pode perceber que essa é uma função altamente complexa que o ser humano consegue fazer. Com base nisso que eu te ensinei, você pode perceber também que se você deseja parar de pensar em algo, é porque você tem a metacognição, que é a capacidade de você pensar sobre os seus próprios pensamentos. E a metacognição, ela vai ter uma função muito importante, que é a capacidade de você regular os seus comportamentos e alcançar os seus objetivos. A metacognição vai te ajudar a alcançar aquilo que você deseja. Então, vamos para mais um exemplo. Então vamos imaginar que eu tenho o objetivo de levar um presente para uma festa. Eu tenho que lembrar de levar esse presente para essa festa, tá? Então, o que a minha metacognição vai fazer? Primeiramente, a gente vai ter alguns pensamentos como, por exemplo, eu não posso esquecer esse presente. Nossa, e se eu esquecer esse presente, como que vai ser a vergonha que eu vou passar de chegar lá, de falar que eu esqueci? As pessoas vão achar que eu não comprei o presente, que eu fui sem nenhum presente. Então, eu começo a trazer alguns pensamentos. E aí eu começo a ter a metacognição. Eu penso sobre aquilo. Então, o que aconteceria se eu esquecesse o presente? Aí eu começo a pensar, não, eu não posso esquecer o presente. Se eu esquecer o presente vai ser horrível, vai ser vergonhoso. Então você começa a pensar sobre aquilo. E o que isso vai fazer com que você realize? Vai fazer com que você esteja sempre trazendo esses pensamentos como uma forma de alarme, de maneira automática, mas na maioria das vezes repetitiva, para que você possa lembrar de levar esse presente. Então isso fica martelando na sua mente até que você consiga cumprir esse seu objetivo, certo? Então você pode perceber que a metacognição aqui, ela está te ajudando a realizar aquilo que você deseja. Você fica repetindo aquilo como se fosse um alarme até que você cumpra esse objetivo. E quando você consegue levar esse presente para essa festa, quando você lembra de levar, quando o objetivo é alcançado, o pensamento ele vai embora. Se você já está acostumado a estudar um pouco mais sobre neurociências ou memórias, você pode entender que essa função também está intimamente relacionada à memória operacional, que é uma memória que a gente guarda de curtíssimo prazo para poder alcançar um objetivo. Então, mais 2 exemplos aqui. Imagina que você está no shopping perdido, você não conhece esse shopping e você quer saber onde chega na livraria. Você pergunta para uma pessoa e ela fala assim para você: olha, você vai ter que ir reto aqui, subir aquela escada à esquerda e na segunda direita, seguindo aquele corredor, você acha a livraria. E você fica repetindo isso na sua mente até que você alcance esse objetivo.
A mesma coisa acontece quando alguém passa para você o número de telefone, você não tem nenhum lugar onde anotar, você não pode anotar no celular, no papel, você tem que memorizar aquele número. E você fica repetindo esse número na sua mente até que você consiga passar, até que você consiga atingir o seu objetivo, certo? Então, resumindo aqui, a metacognição é a capacidade de você pensar sobre seus próprios pensamentos, é uma função extremamente complexa do ser humano, conseguindo trilhar uma cadeia de pensamentos, e ela tem o objetivo de fazer você alcançar aquilo que você deseja, junto com, é claro, com a memória operacional que eu acabei de explicar. E qual que vai ser o grande problema da metacognição aqui, desses pensamentos repetitivos e invasivos? Em geral, eles são positivos para a gente alcançar objetivos que são mais concretos. Então, por exemplo, como chegar em um local, pegar alguma coisa, lembrar de falar alguma coisa, entregar algo, são objetivos mais concretos. Ou seja, eu faço aquilo e pronto, acabou, eu sei que eu fiz aquilo. Agora, quando o meu objetivo é parar de pensar em alguma coisa, acontece um loop que começa a trazer pensamentos negativos e invasivos para você. Então, como o seu objetivo agora, nesse momento, é parar de pensar em alguma coisa, você pode perceber o quê? Como a sua metacognição vai funcionar como um alarme, que vai trazer aquele pensamento à tona para que você cumpra o seu objetivo, se o seu objetivo é parar de pensar, então a todo momento ele vai trazer essa ideia como se fosse assim, olha, você continua pensando nisso, pare de pensar nisso, você ainda está pensando aquilo. Isso entra num loop. Então, como você quer parar de pensar, a sua mente traz essa ideia como alerta, mas cada vez que ela traz essa ideia, mais essa ideia vai te estressar e maior fica esse pensamento. E aí você fica num loop, onde você quer parar e você quer parar o quê? E a sua mente traz essa ideia de novo. Ah, e você quer parar de pensar sobre isso, sobre aquela discussão, sobre essa preocupação. Só que cada vez que ela traz aquela ideia para você parar de pensar, você reforça esse pensamento e entra num loop que você sabe muito bem que são os pensamentos invasivos e repetitivos. Então é como se nesse ciclo a sua mente ficasse tomando exatamente aquilo que você não quer focar. Quando eu falo para você, não pense em um elefante rosa com asas. O que você vai fazer é pensar sobre isso porque justamente eu trouxe a ideia. Geralmente, algumas pessoas vão falar assim, que a nossa mente ela ignora o não, que a nossa mente não consegue interpretar o não. Na verdade, não é que a nossa mente não consegue interpretar o não, é que o não sozinho ele não faz tanto sentido. Se eu chegar para uma pessoa e falar não, ela vai pensar, não o quê? Então, o não, ele tem que vir seguido de uma ideia. E quando eu falar assim pra você, olha, eu não vou comer doce. Qual é a primeira imagem que vem na minha mente? Justamente de eu comendo doce. Porque eu preciso entender o que vem depois do não, para justamente depois eu entender que não, eu não quero isso. Entende? Então é exatamente isso que a sua mente vai fazer. Ela vai pensar, eu não posso pensar sobre isso. Isso o quê? E ela traz essa ideia novamente e você entra no loop, onde esse pensamento fica cada vez maior e mais repetitivo e mais invasivo. Um outro problema que a gente vai ter aqui é que a nossa mente ela não gosta de deixar lacunas na nossa memória. Ela não gosta de deixar espaços vazios na nossa memória com assuntos e tarefas inacabadas. Então eu quero dar alguns exemplos aqui do seu dia a dia para você perceber como isso acontece. Exemplos. Então, imagina que você está ali no seu trabalho, você está ali trabalhando, chega o seu chefe e fala assim pra você, olha, eu preciso falar alguma coisa muito importante com você, mas eu não tenho tempo hoje, eu vou ter tempo só semana que vem, tudo bem pra você? Nesse momento você vai falar, não, tudo bem. Só que o que vai acontecer a partir desse momento que ela falou isso pra você, você vai começar a pensar, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Será que aconteceu alguma coisa? O que será que ela vai falar pra mim? E você fica martelando aquela ideia, porque a sua mente não gosta de deixar lacunas na sua memória. A partir do momento que ela abriu esse loop, ela abriu essa ideia, eu preciso falar com você, então o que você precisa falar comigo? E ela não fecha, esse pensamento ele fica invadindo a sua mente. Outros exemplos aqui. Muito clássico, um final de episódio da Netflix, de uma série, de um filme, onde você está assistindo aquela série, aquela novela, e em que momento ela acaba? Naquele momento mais importante. Por quê? Porque ela quer deixar uma lacuna na sua memória para que você tenha vontade de assistir o próximo episódio. Então vai acabar sempre naquele momento onde vai ser o pico da história, onde a pessoa vai falar aquilo que é muito importante, onde vai acontecer aquela cena, e aí eles cortam bem no meio para abrir essa lacuna e para que você tenha vontade de apertar para assistir o próximo episódio. Você pode perceber que isso também acontece em programas ao vivo, então a pessoa fala assim, olha, agora a gente vai fazer entrevista com esse atleta e ele vai falar uma coisa muito importante, ou aconteceu uma coisa muito importante, eu tenho que dar essa notícia, mas depois do intervalo. Então a pessoa nesse momento abriu novamente essa memória, trouxe uma lacuna e ela não fechou ainda para que você tenha vontade de continuar assistindo as propagandas até o programa voltar. E é claro, quando você está fazendo alguma atividade, vamos dizer que você está, por exemplo, fazendo um relatório, escrevendo alguma redação, enfim, você está fazendo alguma atividade aí do seu dia a dia, e no meio dessa tarefa, alguém chama você para fazer alguma coisa mais importante. Não traz um incômodo para você de, nossa, mas eu tô no meio dessa tarefa, vou ter que sair, vou ter que fazer outra coisa, isso me incomoda um pouco. Você sente esse incômodo porque justamente você parou uma tarefa no meio, você trouxe uma lacuna para sua memória. Então aqui você pode entender que essa combinação da metacognição, com o objetivo de parar de pensar alguma coisa, e o efeito Zeigarnik que você tem, é claro, uma combinação perfeita para que você não consiga parar de pensar alguma coisa, por mais que você queira tanto parar de pensar. Mas agora que você entendeu o porquê isso acontece, vamos entender como a gente pode controlar melhor os nossos pensamentos. E como eu disse, o sistema
sistema que nos faz repetir pensamentos, em geral, ele tem origem automática, certo? Então é um alarme que soa para que você lembre de alcançar aquele seu objetivo. Então por isso a gente não vai ter total controle dos nossos pensamentos, mas a gente pode controlar como nós nos comportamos, como nós reagimos com aquilo que pensamos. Então eu vou mostrar para você 5 formas de você ter mais controle da sua mente e você ter mais controle dos seus pensamentos, tá? A primeira forma que a gente vai ter aqui, principalmente para você que tem problemas de dormir, com insônia, é você escrever os seus pensamentos, as suas tarefas e os seus compromissos em algum papel antes de você dormir, tá? Estudos mostram que se você escreve um papel, se você passa as suas ideias para um papel, você tende a dormir muito melhor. Por que isso vai acontecer? A gente pode utilizar uma metáfora aqui. Imagina você pegando o seu notebook e o seu computador. Quando você clica ali para desligar o seu notebook e o seu computador, se tiver algum programa aberto, qual é a mensagem que vai aparecer para você antes de desligar? Olha, nesse momento, existe tal programa aberto, a gente não pode finalizar a tarefa. Deseja finalizar essa tarefa antes e depois desligar? Ou simplesmente a gente se liga logo aqui e fecha esse programa automaticamente? O computador vai perguntar isso para você. Então é a mesma coisa pra gente. Se você vai dormir, se você tiver algum pensamento inacabado, alguma coisa que você está pensando, alguma tarefa que você está querendo lembrar, você não consegue simplesmente dormir, porque aquela ideia fica na sua mente, você precisa fechar ela antes. Então no momento que você pega um papel e você escreve seus pensamentos, suas tarefas, os seus compromissos, tudo aquilo que você está pensando, todas as suas preocupações, é como se você pegasse aquela sua memória operacional, aquela função da metacognição e passasse para um papel. Você parasse de ficar com ela na mente e passasse para algum outro lugar. E aí a sua mente ela calma, você tende a trazer menos pensamentos invasivos e você consegue dormir muito melhor. Isso não somente para você dormir, mas para o dia a dia também. Você passar os pensamentos para um papel é uma atividade até mesmo terapêutica. A segunda coisa que você vai fazer é pensar se esse pensamento pode ser finalizado com alguma ação ou imaginação. Então eu estou preocupado, por exemplo, com alguma discussão que eu tive com alguma pessoa. E eu fico pensando que eu não queria ter falado aquilo para ela, eu me sinto mal com aquilo. Então, se pergunte, será que tem alguma forma de eu acabar com isso? Será que tem alguma forma de eu falar com essa pessoa, perdoar ela, eu conversar melhor com ela, a gente acabar com a situação negativa, esse clima negativo que está com a gente? Então você está finalizando essa tarefa. Lembrando que a sua metacognição vai ter o objetivo de fazer você alcançar aquilo que você deseja. E o efeito Zeigarnik é naquele momento que você deixa uma lacuna na sua memória. Então se você finaliza essa história, se você alcança o seu objetivo, esse pensamento não vai vir mais, tá bom? Então, veja se esse pensamento ele pode ser finalizado com alguma ação ou imaginação. Ação, no caso de perdoar, resolver uma discussão, acabar uma tarefa, ou simplesmente você marcar quando você vai fazer essa tarefa e não deixar ela aberta, ou você simplesmente imaginar. Vamos dizer assim, Gustavo, eu tive uma discussão com uma pessoa há muito tempo atrás, e essa pessoa acabou falecendo, então não tem como finalizar essa atividade. O que você vai fazer aqui é uma imaginação. O que você falaria para essa pessoa, o que você poderia imaginar de você se desculpando, de você fazendo as pazes com ela. Quando você imagina, como a sua mente não sabe diferenciar o que é real do imaginário, você consegue também finalizar essa atividade, tá bom? Então, procure essa finalização que vai ser também muito importante. A terceira prática que você vai começar a fazer é exercitar, focar naquilo que está dentro do seu controle. Muitas vezes esses pensamentos vêm com aquilo que a gente não tem controle. A gente fica pensando, como que eu vou fazer para resolver aquele problema? E que isso vai causar na minha vida? E você não tem controle dessas coisas, como os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Então uma coisa que você pode fazer, começar a exercitar, é sempre que aparecer um problema para você, você pega um papel, divide em 2 colunas, e em uma coluna você vai colocar o que eu tenho controle e na outra o que eu não tenho controle. Dessa forma, sua mente vai ficar mais leve para entender que você só pode ter controle sobre aquilo, sobre esses 3 tópicos, sobre 2 tópicos, e você pode focar em resolver aquele problema. E se não tem nada no seu controle, então você pode entender que não tem nada que você possa fazer e que você pode relaxar um pouco mais, você pode simplesmente não ligar para essa atividade, tá bom? Então focar naquilo que você tem controle é um importante passo, não só para você ter mais controle dos seus pensamentos, mas também ter mais inteligência emocional. A quarta atividade que você pode começar a fazer, eu sugiro que você comece a fazer depois de fazer aquelas que eu já falei para você, tá? É a meditação, e a meditação no estilo Mindfulness, que hoje é a mais estudada pela ciência e que apresenta mais benefícios, tá bom? Não é à toa que ela está sendo utilizada em escolas por crianças para aprendizagem melhor, para uma saúde e inteligência emocional melhor, tá bom? Então a meditação apresenta diversos benefícios para a nossa saúde física e também mental. Nessa meditação você não discute com o pensamento, você apenas aceita que ele venha, você observa esse pensamento e você deixa que ele vá. Um grande erro que a gente tem é quando o pensamento vem na nossa mente e a gente fica discutindo com ele. Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar sobre essa ideia, isso está me incomodando. Quando você discute sobre esse pensamento, aquele alarme vai soar na sua mente e isso vai reforçar ainda mais. Agora, quando esse pensamento vem, eu aceito ele, eu entendo ele, eu observo ele, simplesmente não fico discutindo, mas deixo ele embora e eu vou direcionar minha atenção para outra coisa, eu vou fazer alguma atividade, eu vou jogar um videogame, eu vou fazer uma meditação, eu vou simplesmente entrar na piscina, eu vou fazer alguma outra coisa. Então, nesse momento, você tende a lidar
lidar muito melhor com aquele pensamento. E a quinta coisa que você precisa entender é que se esses pensamentos são recorrentes e se esses pensamentos estão relacionados a dores passadas, a autodepreciação ou preocupações futuras sem excesso, então o acompanhamento psicológico é essencial. Eu sempre reforço isso no canal. Esse canal aqui não é para substituir profissionais da saúde, tá bom? É só para te direcionar, é só para trazer mais conhecimento para que sim, você procure profissionais caso necessário, tá bom? Quanto mais você conhece sobre si mesmo, maior será a sua capacidade de cura. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente, parabéns pela sua dedicação, parabéns pelo seu esforço, e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é uma escola de desenvolvimento pessoal do Brasil com base em ciência. Então, se você quer levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link e conheça a plataforma. Muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela dedicação, e eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!